Olá a todos, eu sou a Beatriz Giomarelli e esse é o Isaías Azar e nós estamos aqui hoje contemplados pela Lei Aldir Blanc para tratar de uma oficina de teatro de sombras. Exatamente. O Teatro de Sombras ele tem a sua origem há muito tempo atrás, na China, né? O Teatro de Sombras chinesas. E ele é o precursor do cinema. O cinema praticamente só existe em função dessa linguagem que é o Teatro de Sombras. Então vocês vão ver agora um vídeo contando rapidamente a história do Teatro de Sombras. Solta aí pra gente, o Diego. Existe uma lenda chinesa que no ano 121, o imperador Wu Ti, da dinastia Han, que adorava uma bailarina que dentre todas do reino era a favorita. Isso acabou gerando uma inveja entre as outras bailarinas. E de repente, sem explicação, essa bailarina adoeceu e morreu. O imperador ficou desesperado e ordenou ao mago da corte que a trouxesse do reino das sombras. Este mago, usando da sua imaginação, confeccionou a silhueta da bailarina na escama de um peixe. E no dia preparado, este mago mandou estender um lençol branco no jardim do palácio que transpassasse a luz do sol. E ao som de uma flauta, fez aparecer a silhueta da bailarina diante da corte e do seu imperador. Assim, teria nascido o Teatro de Sombra, e o mago não perdeu a sua cabeça. E aí, pessoal, vocês curtiram a história do Teatro de Sombras? Muito bacana, né, Zazá? Muito legal. Interessante que desde os primórdios, né, na época das cavernas, eles já começaram a lidar com essa questão da sombra, do fogo. Tem até um filósofo, né, Bê? Quem foi mesmo? Platão Platão. fez a comparação, né, a alegoria do mito das cavernas, trazendo um diálogo entre Sócrates e Glauco acerca do conhecimento que vem à luz, que é a verdade. Né? Então, tudo aquilo que vem à luz é necessário para que a gente tenha um avanço social. Né? Então, isso é muito bacana e interessante. E o Teatro de Sombras, ele traz isso. Eu me lembro de uma época, quando eu era pequena, acabou a luz em casa e criança, né, querendo brincar, eu com meu irmão, meu pai, Isaías é meu pai, e a gente tava no tédio total, e o meu pai, ele montou uma estrutura muito rápida em cima de uma mesa de passar, de teatro de sombras, né, ele montou essa estrutura, fez as silhuetas num papel cartão, e a gente ficou a madrugada inteira até o sol amanhecer fazendo teatro de sombras. Então, isso agregou na questão de utilizar a criatividade para criar momentos especiais com o que estão ao nosso redor. E essa oficina propõe isso, né? Para quem é apaixonado por arte, para quem é apaixonado por coisas diferentes, porque, né, dentro do escuro ainda existe a possibilidade de você criar, de você fazer arte. É isso. E não há limitação, né? Porque tudo pode se transformar em sombra, né? Desde que haja luz, isolamento de luz, porque também é importante a relação entre a luz e a falta de luz, né? Que exatamente evidencia aquilo que está sendo iluminado, né? Ou projetado. E aí você vai ter como resultado a sombra. E que é possível animar, tornar objetos da vida a objetos, tornar esses objetos animados, estabelecer através dele personagens, cenários, coisas. Então é possível transformar um pequeno papel em coisas. E é isso que a gente vai fazer um pouco aqui com vocês. A gente vai dar uma noção básica de como
fazer um teatro de sombras, de como a gente pode produzir dentro da própria casa, dentro do espaço da escola, sem buscar recursos muito sofisticados, né? Com as coisas que às vezes você tem em casa, um garfo, uma colher, ou uma vareta, ou um pedaço de madeira, um papel, um papelão, um lençol velho que está com uma parte já estragada, que ele tanto pode virar um pano de chão, mas também pode virar um palco pequeno ou grande de teatro de sombras. Então esse vai ser o nosso jogo, esse vai ser a nossa brincadeira e a gente espera poder contribuir com vocês. E só para relembrar também a questão do mito das cavernas, resumidamente as pessoas viam a projeção, né? Existia uma fogueira, algumas pessoas dentro da caverna ficavam ali dentro daquela limitação presa e eles tinham receio de sair, né? Porque num determinado momento eles só viam as próprias sombras projetadas ali, né? Então era uma espécie de prisão, eles não conseguiam olhar para além daquela realidade, eles iam vendo sombra, sombra, sombra e na verdade aí foram descobrindo que na medida que eles avançavam, eles tinham outras descobertas, outros processos de descobertas, e aí eles passam a lidar com a questão do conhecimento que, de certa forma, era limitado. Então, para além das sombras, quando eles começaram a perceber, né, a sua própria realidade, tem uma ilustração bacana que eles colocam inclusive as pessoas que vêm como prisioneiros. Elas ficam ali aprisionadas. E vêm aquelas pessoas que já tinham conhecimento da realidade, elas que ficavam ali manipulando os objetos e tornando aquilo como se fosse um monstro, né, para além daquela realidade ou aquela realidade apenas que elas conseguiam ver. E o mito das cavernas traz exatamente isso, essa perspectiva de você descobrir, né, para além daquilo que você supõe que seja uma determinada coisa. Existem diversas possibilidades de montar uma estrutura do teatro de sombras. Uma delas é você colocar um varal e colocar por cima um lençol, um tecido branco, para que a luz seja projetada e apareça as sombras. Outra forma é você preparar uma estrutura de madeira com uma mão francesa para manter a estrutura em pé. Essa estrutura pode ser quadrada ou retângulo, dependendo do palco que você quer criar para o teatro de sombras. E a outra possibilidade é a que nós utilizamos aqui na nossa oficina, que é utilizando as araras, aquelas de loja. E a gente vai demonstrar para vocês como monta esse cenário para a gente começar a nossa apresentação do teatro de sombras. Eu vou chamar o Zazá para me ajudar.
Bom, agora nós vamos falar sobre os materiais que nós utilizamos para fazer o teatro de sombra, para criar o espetáculo que você preparar, né? Então é muito simples, a gente utiliza essa vareta de madeira, você pode comprar, em qualquer lugar tem. Papel cartão, ele é bem forte, é resistente, mas se você quiser criar assim uma coisa mais sofisticada, é legal você usar o Panamá ou o Paraná, que ele é bem mais duro, mais resistente, ele não dobra com facilidade. Então, se for movimentar muito o personagem durante o teatro de sombras, é interessante utilizar o papel mais duro, tá? Aí, por exemplo, se você não tiver em casa, quer fazer algo surpresa, não tem essa varetinha, né? Você pode usar uma colher com durex ou uma fita crepe para você colar a silhueta, tesoura, lápis, né? Essas são basicamente o que a gente utiliza para criar o teatro de sombras. Sobre as silhuetas, tem gente que fala assim, né? Ah, mas eu não sei desenhar, não tenho jeito para desenho, como que eu vou fazer o personagem, né? Na internet você consegue imprimir a silhueta e colar, né, no papel cartão ou no Paraná e recortar. É bem mais simples e lá na internet você encontra silhuetas dos personagens das histórias já existentes. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Existem sites que já disponibilizam essas silhuetas para você utilizar, tá? E também, se você não tem acesso à internet, pegue revistas que tenha fotos de pessoas, crianças, objetos e recorte, fixa num papel cartão, numa caixa de papelão de sapato ou no papel Panamá, e aí você vai recortar o entorno. E se tiver as partes vazadas, como aqui, por exemplo, a parte da perna ou entre o guarda-chuva e o cotovelo e o cabelo, você vai recortar exatamente essas partes que vão evidenciar a silhueta. Que às vezes você precisa ter o elemento vazado, como aqui entre a sombrinha e o cabelo, né? E para poder definir melhor os detalhes. Então, por exemplo, se você quiser que apareça um olho, você tem que tirar, você tem que vazar, você tem que recortar o papel para poder chegar nesse resultado que você quer. Ok? Então a gente vai dar um exemplo agora. Nós vamos fazer um prédio, a Beatriz vai fazer um prédio e eu vou ver aqui o que eu vou fazer.
Um objeto simples, é uma estrela, que a gente pegou o formato dela, colou no papel cartão, e aí é muito tranquilo. Aí você vai recortar. Bem, agora a gente vai mostrar tanto a silhueta que eu recortei, preferi recortar do que fazer o desenho, e a Beatriz também fez ali um prédio de... Lembrando aqui que a gente utilizou também a gelatina, né, o papel celofane, para fazer o vazado. Um elemento vazado. Isso a gente pode usar para trabalhar com perspectiva de vidro, né? O que é vidro, carro, então você pode fazer o elemento vazado, por exemplo, nas janelas, o próprio pôr do sol, ou trabalhar a penumbra, o entardecer, com cores específicas de gelatina, desde que ela também, de certa forma, receba a luz para poder ser projetada, tá? Então apaga a luz aí, por gentileza.
Bom, nós demonstramos aqui algumas silhuetas, né, para exemplificar o que a gente tinha falado sobre como fazer as silhuetas, os bonecos para manipular no teatro de sombras. E para dar continuidade, nós vamos falar sobre a luz, né, que a gente utiliza. Não é necessário você comprar aí um refletor, algo que você tenha que investir, mas nós temos recursos que são muito mais baratos e apresentam até melhor resultado para você fazer a sua apresentação, como por exemplo a lanterna do celular, tá? Ou você pode utilizar também um abajur, né, uma luz, a própria luz da sua cozinha, da sua sala, da sua casa, uma vela, que foi o que aconteceu comigo quando eu era pequena, a gente estava sem luz em casa, então o tipo de iluminação que nós utilizamos naquela noite foi a vela, tá? E também a luz do sol. A luz do sol, se você conseguir isolar e fazer ela projetar contra o pano, contra o tecido, isso também funciona. Para os professores, né, as professoras que quiserem fazer isso dentro da sala de aula, tiver aí o recurso um pouco mais limitado, tem os projetores que muitas vezes estão aí na escola e nem são utilizados. E você pode também utilizar o Data Show. Ele também traz esse efeito da iluminação necessária para poder fazer o teatro de sombras. Olha, a questão da iluminação, é claro que tem tipo de luz mais apropriado. Então, como a gente disse no início, não há limitações e tudo depende da pesquisa. Então você tem que testar se com uma luz amarela você vai ter mais definição da imagem. É importante sempre que o objeto a ser projetado fique mais próximo do pano possível, né? Mas isso depende da luz, porque, por exemplo, aqui, com esse tipo de luz, que é uma luz comum daquelas que não são as luzes fluorescente, nem as de LED. A gente está usando uma lâmpada da lâmpada comum. Então você vê que ela traz uma definição legal. Quanto mais eu me afasto ou me aproximo da luz, mais cresce o objeto, que é o tamanho da minha mão real, e aqui, por exemplo, eu vou ganhando mais proporção, né? E quanto mais próximo da tela, a projeção está sendo feita agora de fora, então aí eu tenho uma melhor definição. Uma outra coisa interessante, falar, não sei desenhar, não sei o quê. Então trabalha com objetos reais. Aqui nós temos 2 vasos que ele vai dar uma noção de mato, né? Ali uma outra planta que está praticamente sem folhas e flores, e aí você já vai ter um cenário de caatinga, de seca, né? E se você quiser, enfim, trabalhar com uma perspectiva de solo, você pega algo que possa trazer essa definição aqui. Então aqui a gente pode ver que você vai dando a dimensão que você quer. Se você quer um morro, então você prepara lá atrás do cenário, né, essa estrutura básica, deixando sempre um espaço para que as personagens possam aparecer. Aqui no caso a gente está fazendo uma outra experiência, que são a construção do cenário na frente e a projeção só dos bonecos atrás agora para teste, mas o certo era que esse boneco viesse aqui pela frente. Põe pela frente mesmo, né? Tá boa a definição aí? Então você vê que o boneco tem essa interação com os objetos da cena. E aqui, só para vocês terem uma noção, se fosse por trás, né, também a gente, com uma lanterna de celular, a gente também teria um outro tipo de iluminação, uma definição outra, interagindo com o cenário que já está preparado aqui na frente. Você pode mostrar, depende da proposta de como você quer trabalhar a sua cena, certo? Então, por exemplo, a gente pode trabalhar também com a perspectiva do teatro do absurdo. Então, algumas coisas elas podem ser construídas assim, mas, por exemplo, numa cena em que tenha, por exemplo, um ato de servir um chá, um café, né? Você pode
projetar o objeto, né, na cena, e aí você vai fazer o gesto com o próprio objeto, que seria uma espécie de bule, de chaleira, enfim, que vai servir o café. E aí você tem o resultado lá. Pronto. Entregou a mão, não tem problema, depende da tua proposta estética, depende da tua proposta, daquilo que você quer construir e daquilo que você quer comunicar. Isso também é importante, que a gente defina, que a gente rompa essas barreiras, porque não há limitação. Né? E a coisa que a gente fica muito preocupado com a questão estética, ou elas estão prontas, ou não existe essa exigência de que seja assim ou assado. Isso vai de acordo com a proposta do texto, do roteiro. Então, se você quiser servir um chá, não há problema de entrar uma mão em cena com o objeto e servir. E aí, o beber o chá pode ser uma cabeça entrando em cena, só a cabeça, e pegando isso, mais pra cá, aí. E ela vai beber, abre a boca, isso. Isso, põe a xícara mais de lado, assim, isso, e bebe. Pronto, bebe mesmo. Isso, e faz. Isso. Aí você vai tendo os resultados, você vai brincando, porque aí você já envolve o quê? O corpo. Que tanto pode ser numa projeção assim como numa parede, num pano branco, aí você vai trabalhar a distância que você precisa ter entre o corpo, seja de criança, de adulto, de jovem, idoso, né? E criando a cena ou a junção de corpos para criar determinados objetos. E na própria internet você vai ver bastante produção que tem a ver com uma construção de corpo e movimento que resulta em objetos. A gente vai dar só um trechinho de algumas coisas que estão na internet para vocês terem noção. Depois de vocês tomarem contato minimamente com a linguagem de teatro de sombra, com alguns recursos, com a possibilidade de construir personagens, objetos, de usar objetos em 3D ou objetos reais, e o próprio corpo que pode resultar num trabalho com teatro de sombras, algumas pessoas me perguntam, mas como é que a gente vai trabalhar um texto, como é que vai produzir, como é que parte para as escolhas? Existem várias formas. Uma delas é pegar os textos tradicionais, clássicos, da literatura infantil ou adulto, enfim, e transformar isso e traduzir isso para a linguagem do teatro de sombras.
Uma outra forma é produzir roteiro e textos coletivos. E aí, se você vai trabalhar com criança, a gente tem uma sugestão que seria mais ou menos entregar uma folha para cada criança. Então a criança vai pegar a sua folha, tá? E aí você pode, por exemplo, trabalhar com uma música infantil. Então você pega, por exemplo, Aquarela e pede para elas ouvirem uma vez, prestando atenção na música. Duas vezes, prestando atenção nos objetos que estão contidos ali naquela música. É importante a gente estabelecer perguntas relacionadas com a proposta da música. Então, quem canta é um homem ou uma mulher? É uma narrativa? Eles estão dialogando? Ele está pensando? Enfim, e decupando, e decifrando, e tentando com as crianças construírem os significados que estão presentes ali na música. E aí elas podem construir, por exemplo, um objeto que tenha relação com a letra da música. Se não com a letra, com aquilo, com o sentimento, que tipo de sentimento que aquela música transmite para eles. E eles vão transformar isso num objeto 3D. Né? Essa é uma das formas. As outras formas é falar, você brincou bastante, o que você mais gostava de brincar? Ela vai dizer de um brinquedo ou uma brincadeira. Você consegue transformar isso aqui no papel? Que brinquedo era esse? Então eu vou fazer um brinquedo, ela outra. Tá? Se for um público adulto, o que você gostava de lembrar? O que você traz no registro da memória de brincadeira? Você brincava com o quê? Então a Beatriz vai fazer um e eu vou fazer outro. Mas o importante é que assim, a gente não seja rigoroso em relação à estética, ao resultado. Não é uma proposta de desenho. O desenho cabe mais para a gente construir a silhueta, como a gente falou. Aqui seria uma proposta de escultura e de transformar esse papel num objeto 3D. Então, por exemplo, a Beatriz vai fazer agora um objeto em 3D, transformar esse papel num objeto que tem a ver com alguma brincadeira dela da infância, e eu vou fazer outro. Vamos lá, Beatriz? Então vamos lá, o papel aqui, e eu vou fazer o meu. Eu criei um barco, um barquinho e uma bola. E eu criei um avião e um boneco. Isso. Na verdade nós fizemos 4 objetos, só para que vocês tenham noção. Se você tiver com um grupo de 6, 8, 10 crianças, cada criança vai criar o seu objeto. Há uma tendência às vezes de repetir, um ficou esperando o outro fazer. A ideia não é limitar, a ideia é, se ele tiver dificuldade da forma, fala para fazer um desenho, então, tá? Com os traços dele, com a forma que ele tem de se expressar ou de expressar esse objeto que a gente vai usar para quê? Para produzir um texto.
E aí a gente pode começar com o famoso Era uma vez. Era uma vez um garoto que adorava jogar bola. Ele passava o dia inteiro jogando bola, para lá e para cá, para lá e para cá. Ele sentia necessidade de fazer outras coisas ou de jogar bola com alguém. E esse garoto morava numa ilha. E um dia ele falou: "Ô, seu pescador, você sabe se tem alguma ilha por aqui, algum lugar que tenha outras crianças que eu possa brincar?" O pescador falou: "Eu acho que na ilha de Marajó deve ter sim outros garotos que também adoram brincar de bola. Você quer que eu te leve até lá?" E aí o garoto aceitou prontamente e subiu no barco do pescador. A ideia é que cada um com o seu elemento, com o seu objeto, pegue o seu objeto e insira no contexto da história. E aí o menino, ele vai passear de barco. E ele foi navegando no barco junto com o pescador, vendo os peixes nos mares, enfim, até que eles chegaram numa ilha. Quando ele chegou na ilha, o que aconteceu? Ele teve vontade de andar de avião, porque os moradores da ilha só se locomoviam através do avião. Aí o menino entrou no avião, conversou com o piloto e disse: "Olha, seu piloto, eu não sei como é andar de avião, como é voar. E eu sempre tive um sonho, apesar de eu gostar muito de jogar bola, mas eu sempre sonhei em viajar de avião. Por acaso o senhor não podia me levar aí no seu avião para dar uma volta?" O piloto prontamente respondeu: "Claro que sim, garoto. Suba aqui no meu avião, aperte seu cinto e vamos voar, voar, voar." E lá do céu, o menino olhou para o mar e viu o pescador indo embora, levando a sua bola e construindo novos sonhos, por exemplo. Né? Então, assim, não há limitação. A ideia é que a gente estimule o processo criativo. Às vezes a história não precisa ter uma lógica. Na ótica da criança, ela vai finalizar a história da forma que lhe convém, ou então ele vai começar uma outra história e ele vai inserir um personagem, um objeto, um brinquedo. A ideia é estimular o processo criativo. E aí a gente tendo o resultado de uma produção de texto, que pode ser dessa forma, que pode ser em cima de uma música, e a gente tem como ressignificar isso, e a gente como, a partir desse roteiro final, a gente pensar nas maquetes. Então ele pode parar numa floresta, na hora que desceu, o avião deu uma pane e eles tiveram que fazer um pouso forçado e foram parar lá na África. E na África eles deram de cara com um elefante gigante, ou também eles deram de cara com um cavalo no meio da savana africana. Ou ainda, eles ficaram sem condições de voltar voando, e quem os trouxe de volta foi a borboleta encantada. Então são inúmeras as possibilidades de criação de história. E com isso a gente vai estimulando o processo criativo das crianças, a gente vai garantindo o prazer no aprendizado, na construção, na produção de texto. E aí você pode trabalhar a oralidade, a própria escrita depois, pode trabalhar
o processo criativo, né, as habilidades relacionadas com as coordenações motora, fina e por aí vai. Aí tem uma série de objetivos que você pode estabelecer a partir de uma atividade como essa. Então, produzir o texto, você pode pegar um clássico da literatura infantil, um clássico da literatura. A gente está falando aqui do universo das crianças, mas pode ser com um grupo de adultos, com um grupo de idosos e dar continuidade nesse processo criativo, né, Bê? Que todos nós temos, e o processo de criação é inerente ao ser humano, né? Todos somos capazes de criar, de construir novas possibilidades e novos sonhos. Nesse sentido, a gente acha que o Teatro de Sombras ele tem muito a contribuir, né? Desde a primeira infância até a melhor idade. Bem, gente, é isso aí. A gente está finalizando essa proposta de oficina. Ela é de um caráter introdutório. A ideia é fazer uma introdução ao universo dessa linguagem. E a gente espera que vocês se apropriem de algumas sugestões, de algumas dicas que a gente deu aí para vocês. E para finalizar esse trabalho, a gente preparou uma história que a gente vai contar através do Teatro de Sombras, através da linguagem do Teatro de Sombras. A produção foi meio que improvisada aqui e a gente chegou num resultado que a gente espera que vocês curtam. Muito obrigado a todos e com vocês a história do fogo. A lenda de Caingan, origem do fogo. Quando a humanidade não conhecia o fogo, somente o sol fornecia calor. A lua, irmã do sol, não era quente e as noites eram frias. Os homens já não podiam viver sem o fogo. Precisavam dele para fazer o seu assado, aquecer-se e realizar seus rituais. Havia uma índia chamada Laravi, muito diferente dos outros. Ela conhecia várias coisas que os outros não conheciam, e uma delas era o fogo. Ela guardava o fogo em sua habitação e não compartilhava com ninguém. Tal segredo despertava muita curiosidade no guerreiro Figetó, que sabia da sua existência. Vou me transformar numa gralha branca, então roubarei o fogo. Sobrevoando a floresta, o guerreiro observou que Laravi estava brincando no rio. Então, de repente, Figetó, em forma de gralha, jogou-se na água, deixando a correnteza levá-lo até bem perto da Índia, que o pegou e levou para dentro da sua habitação para secá-lo ao lado do fogo. Quando as penas secaram, o guerreiro, ainda transformado em gralha, pegou com o bico um pedaço de fogo e saiu. Fugindo, Figetó, em forma de gralha, voou até a árvore. Depois, levando fogo no bico, foi até a aldeia, mas o peso do ramo fez com que ele não aguentasse voar por muito tempo. Por isso, decidiu arrastá-lo pela floresta.
provocando um enorme incêndio. A floresta queimou durante dias e dias, e índios de diversas tribos ajudaram-se para apagar o fogo. E assim aprenderam também a fazer fogo. Desde aquele dia, as fogueiras de todas as tribos estão sempre acesas.